Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, esse daqui é mais um vlog de produção, onde eu vou produzindo, né, a minha encomenda e vou gravando, dando dicas pra vocês e mostrando como que eu tô me saindo nessa encomenda. Sempre que a gente pega uma encomenda nova, algumas coisas precisam mudar também. Às vezes o barbante tá um pouquinho mais fino, um pouquinho mais grosso e a gente vai tendo que se adaptar. Por isso que eu vou gravando pra vocês e espero que ajude vocês também. Nessa encomenda eu tô utilizando o barbante cru da Soberano Ordem 8, tá? Com a agulha 4,5. Gente, o meu ponto é bem apertado, eu sempre falo isso pra vocês, né? Aqui. Então, eu uso a agulha 4,5 e o barbante 8. Se você utiliza o barbante 6, por exemplo, dá pra fazer certinho, é só você escolher aí a agulha correta, né? Que dê certo pro seu ponto. Provavelmente o seu trabalho vai ficar um pouquinho menor, mas aí você vai adaptando, vai vendo aí a melhor forma de você fazer, tá? Já tem o passo a passo dessa base de crochê aqui. Vou deixar no final do vídeo para vocês irem direto para esse passo a passo, assim já vai facilitar. E depois conta pra mim, se você fizer utilizando essa base, qual barbante você usou, né? Qual espessura e quantos centímetros ficou. Assim você consegue ajudar outras pessoas que têm o mesmo fio que você em casa a fazerem e já sabendo mais ou menos o tamanho que vai ficar, porque sempre tem essas variações, né? Eu tenho que fazer 6 suplás com a base que vai me deixar com um suplá de 40 centímetros. Então, eu estipulei aqui, eu vou fazer a minha primeira base e vou mostrar pra vocês quantos centímetros ela ficou e quanto que ficou o suplá, se eu conseguir atingir esses 40 centímetros, que é o que eu quero no final, tá? Eu tenho aqui 2 cones desse barbante, né? Ele é um barbante, é um cone menor, tá vendo? É de 503 metros, tá? Então, eu tenho 2 cones. Eu vou ver quanto que esse primeiro cone vai me render. Eu preciso fazer 6, mas eu sei que um cone desses menores não me rende 6 bases para fazer com 40 centímetros. Então, eu vou fazer, vou medir e vou falar pra vocês. Então, bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. Olha só, gente, fiz aqui a minha primeira base, tá? Ela ficou com 36 centímetros, eu preciso agora de um bico que vai aumentar 2 centímetros de cada lado, tá? Eu normalmente já tenho o bico que eu sempre uso, mas eu gosto de saber com quantos centímetros ficou a base, porque daí você pode usar qualquer bico que você gosta, contanto que ele chegue ali na espessura, aliás, na altura que você precisa, que no caso seria um bico de 2 centímetros. Vai ter 2 centímetros a mais aqui e 2 aqui, que vai me dar um trabalho final de 40 centímetros. Então, é importante você, às vezes, criar uma base ou utilizar a mesma base que dê para você fazer vários bicos. O importante é você saber. Se tem um bico inclinadinho, por exemplo, que você sabe que ele sempre aumenta ali 1 centímetro, então você vai ter um trabalho de 38, 39 centímetros, né? Mais ou menos. Agora, se você tem um bico aí que aumenta 3 centímetros, você já faz uma base um pouquinho menor e assim vai indo, entendeu? É legal você saber vários bicos e às vezes você pode fazer sempre a base do suplá igual, modificando somente o bico final, né? Eu já medi, já fiz o meu teste aqui, vai ficar com 40 centímetros, então agora eu já vou adiantar todas as bases. Tenho aqui, então, 3 bases prontas, gente, todas elas com 36 centímetros. Uma dica que eu queria dar pra vocês em relação ao tamanho é o seguinte: o tamanho sempre varia, gente. Muita gente me pergunta isso lá no meu Instagram, que se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o nome aqui, ó. É só você digitar lá, procurar no Instagram que você vai me encontrar. Tem várias ideias, várias cores e mais ou menos os mesmos modelos que eu sempre coloco em cores diferentes, que são os que eu mais vendo, tá? Então, uma coisa que sempre me perguntam é assim, às vezes você faz um trabalho e quando você faz o outro do mesmo jeito, com a mesma agulha, o mesmo barbante, ele fica um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Isso pode acontecer de acordo com a tensão do ponto da gente. Então, eu já percebi, por exemplo, de manhã o meu ponto, ele tá um pouquinho mais folgado, acho que eu tô com a mão um pouquinho mais dura. Aí, quando chega de tarde, o meu ponto já tá mais apertado, que é o meu ponto, ele é sempre apertado mesmo. Então, pode haver essa variação. É importante a gente tentar manter essa tensão do ponto, mas é praticamente impossível, né, gente? De ter 2 trabalhos exatamente iguais, né, o tempo inteiro. Então, o que eu faço? Quando eu chego aqui, ó, eu faço todas as carreiras e quando eu chego na última carreira, nesse caso aqui eu fiz uma carreira em ponto baixo, no final de todo o trabalho,
Quando eu chego nesse final aqui, eu meço. Então, eu dou uma alisada no trabalho assim, certinho, né? Deixar o mais esticadinho possível. Meço quanto que tá ficando, de uma ponta até a outra. Aí, eu vejo. Digamos que tá ficando, por exemplo, com 35 centímetros, né? Aí, eu meço lá o que já tá pronto e vejo que nessa carreira aqui, ele tinha ficado com 34,5. Então, eu sei que esse aqui que ficou com 35, ele vai finalizar um pouquinho maior. Porque ele já tá meio centímetros a mais. Então, o que que eu falo? O que que eu faço? Eu troco a agulha na carreira final. Se esse daqui eu tô fazendo com a agulha 4,5, esse daqui eu vou fazer com a 4, a carreira em ponto baixo. Porque daí a gente vai compensar esse tamanho que você acabou aumentando. Então, assim, você tá na última carreira do trabalho, pega o costume de medir. Quando você estiver fazendo toda vez, mede, vai fazer 6 peças... Faz ali, tá faltando 1, 2 carreiras, mede pra ver e marca. Sempre pega esse costume de marcar quando você tá finalizando, porque daí quando você não precisa ver o tempo todo, você já sabe. Pega ali o seu caderninho de anotações e olha, cheguei aqui na 14ª carreira, ele tem que estar com 35,2, né? 35 centímetros e 2 milímetros. Aí se você mediu e já viu que ele deu menos ou mais... Troca a agulha que se você colocar uma agulha mais grossa, você vai ganhar alguns milímetros. E você colocar uma agulha mais fina, você vai diminuir alguns milímetros. Isso sempre dá certo e eu consigo fazer os trabalhos praticamente padronizados, assim, quase do mesmo tamanho. Não dá pra fazer exatamente do mesmo tamanho, porque, que nem eu falei, é uma coisa manual e a gente vai fazendo e o ponto da gente vai mudando. Mas o mais próximo possível a gente consegue manter com essa troca de agulhas. Então, se você tá no meio do trabalho, você já tá percebendo que ele tá ficando 2, 3 centímetros a mais, já muda a agulha. Assim você vai comparando, entendeu? Acho que é uma dica, assim, válida e que vai ajudando você a manter esse trabalho sempre mais dentro dali da proporção, né, que você espera. Às vezes é chato também, você tá fazendo um trabalho e daí você quer entregar ele com 40 centímetros, mas ele tá ficando com 42, 43. Se você não diminuir esse tamanho, você, na verdade, tá perdendo barbante, né? Você tá... dando mais do que você vendeu. Passar 1 centímetro, às vezes passa. Eu prefiro que passe do que sobra. Mas 2, 3, 4, daí já, né? A gente tem que estar tentando sempre economizar para fazer certinho. Então, eu vou fazer agora o quarto e venho mostrar para vocês o tanto que sobrou. Olha só, gente, depois que eu fiz o quarto, ele sobrou esse tanto aqui. Eu vou fazer mais um supply, vou ver quanto que vai dar, né? Porque eu sei que eu vou ter que utilizar o outro cone, mas eu vou finalizar esse daqui. Aí, uma dica que eu já dei pra vocês e vou dar novamente é a seguinte. Se sobrar esse tantinho aqui e eu já tenho outro cone fechado, que tá aqui, ó. Ao invés de guardar esse restinho e abrir esse cone pra finalizar, e daí eu vou acabar o quê? Ficando com a sobra desse daqui e com a sobra desse, porque eu preciso fazer só mais 2, né? Ao invés de fazer isso, eu vou iniciar o meu trabalho com esse restinho aqui. Tá? Então, eu faço, vamos dizer que dê pra fazer ali metade de um suplá, aí depois eu finalizo com esse daqui. Por quê? 2 motivos. Primeiro, eu já jogo essa sobrinha aqui fora, já finalizo. Não tem por que eu guardar esse tantinho de barbante. Eu sei que eu vou guardar, às vezes, 1 ano aqui, mais de 1 ano, e não vou usar. Porque daí a gente sempre, pra começar um outro trabalho, sem ter um outro barbante do mesmo lote, você acaba sempre abrindo um cone novo, né? Então, se esse aqui eu sei, eles são do mesmo lote, são iguais e dá pra fazer a minha encomenda, já finalizo esse cone aqui, já me desfaço desse cone vazio, porque no meu caso eu não uso pra nada, então eu mando pra reciclagem. E esse daqui eu já inicio. O que vai acontecer? Eu vou fazer esse aqui mais ou menos metade de um suplá, e esse daqui vai dar pra fazer um e completar o outro. Então, eu vou ter uma sobra bem grande de barbante cru. Eu não vou ficar guardando aqui um pouco desse e esse restinho aqui de nada que não vai dar pra fazer mais nada completo, certo? E assim você para de ficar juntando tanta sobra em casa. A minha meta agora tá sempre essa, sabe? Se eu puder usar até o final, eu vou usar. Então, eu prefiro guardar esse cone aqui quase cheio do que guardar ele pela metade e mais esse daqui que vai ter só um restinho. Depois a gente guarda, né? E a gente nunca mais lembra que eles são do mesmo lote. Fica aquela loucura, tentando fazer esse daqui combinar com algum, essa sobra aqui não vai dar pra fazer mais 4 ou 6. E fica aquela coisa, né? Comenta aí se vocês fazem isso também. Durante muito tempo eu guardei, gente. Durante muito, muito tempo eu preferia abrir um novo pra não ir deixar esse guardado. Pra poder finalizar. Ah, vou abrir esse aqui, já vou ter que abrir mesmo, então vou começar pra não ter emenda.
E no fim das contas eu acabo ficando com um monte de coisa acumulado. Então, pra mim assim tá dando super certo, porque eu tô diminuindo a quantidade de coisas que eu guardo. Eu já tenho bastante resto de barbante guardado, então não preciso juntar mais. Não consigo dar conta nem de acabar com eles. Então agora eu vou finalizar os outros dois, vou fazer, na verdade, os outros dois, as outras duas bases e venho mostrar pra você quanto que sobrou desse daqui e quanto que deu. Na verdade, vou fazer a primeira parte do suplá com esse daqui e mostro pra vocês como que ficou e daí eu já abro esse aqui. Terminei, gente, o cone todo, olha só. Deu pra fazer, então, 7 carreiras e meia. Quase completou a 8ª carreira, tá vendo? Então, agora sim, eu vou utilizar o cone novo. Porque assim eu só vou completar esse e fazer mais um. E vou ter bastante barbante pra guardar do outro cone. Acredito que daí a quantidade que sobrar vai dar pra fazer ali 3 ou 4. Mas aí eu posso fazer um modelo menor, né? Pra render bastante. Mas olha só, tá vendo? Aí agora eu já não vou precisar guardar essa sobrinha, esse cone aqui não. Esse aqui já vai pro descarte, né? Tiver algum artesanato que você costuma fazer, você aproveita. Se não, eu não gosto de ficar acumulando. Durante muito tempo, gente, eu ficava guardando e não usava pra nada. Então, agora eu tô juntando assim aos pouquinhos e vou dando pra reciclagem. Se ao longo do caminho aparecer uma ideia, assim, que eu realmente possa fazer, aí eu começo a juntar. Mas se não, vai para reciclagem, porque a gente está ajudando o meio ambiente também reciclando. Fazer os outros agora e fazer mais o último, né? E mostro para vocês o tanto que sobrou do cone novo. Última peça concluída, gente. Olha o tanto que sobrou do cone novo, né? Eu usei o restinho daquele e sobrou esse tanto aqui do cone novo. Não gastou quase nada. Então agora eu guardo ele assim e eu sei que eu consigo fazer pelo menos umas 2 ou 3 peças, assim, bases, né? Com ele. Aí eu guardo assim, né? Eu já mostrei pra vocês no vídeo 3 formas de guardar a sobra de barbante. E eu guardo assim a minha sobrinha. Corto aqui embaixo, né? Que esse aqui é uma daquelas embalagens que vem como se fosse a vácuo, né? Então eu corto aqui a parte de baixo, ó. Certinho. Tento deixar o maior possível. E depois eu só visto a roupinha de novo, ó. Na sobra. Coloco lá, daí já fica protegidinho do pó. Né? Dá bem certinho, a gente não gasta dinheiro, né? Se tiver algumas embalagens bonitinhas aí, a gente usa. Mas se não tiver, é sempre assim que eu faço, eu já corto com cuidado. Um detalhe também é que eu guardo essa embalagenzinha, mas se eu tiver uma sobra de outra cor, de outra coisa, eu coloco nessa daqui, por exemplo. Vamos dizer que eu tenho um barbante verde de outra marca. Mas eu tenho essa embalagem aqui guardada, que é do Cru da Soberano. Eu coloco, porque a intenção não é tanto marcar qual barbante que é, e sim proteger do pó, né? Raramente a gente vai pegar uma sobra que a gente tem em casa e vai realmente conseguir utilizar com outra igual. Achar outra igual para continuar. Aí ficou assim, então eu consegui fazer as 6 peças, né? Utilizei um desse inteiro, um cone desse inteiro e mais um restinho de nada, né? Podia ter dado para fazer os 6, poderia, mas como a base era de 60, aliás, tinha que me deixar com um suplá de 40 centímetros, né? Precisei fazer essa base com 36, então deu certinho. Agora eu vou escolher o biquinho para fazer nele, para deixar o ponto bem completo. Depois eu coloco o vídeo como que ficou, as 6 peças, e no meu Instagram, vou deixar o nominho aqui assim, ó. Eu vou colocar eles prontos, tá? Então vocês dão uma olhadinha lá. Eu tenho uma série de bicos, né, que eu deixo assim já separados para eu utilizar em cada encomenda. Então, por exemplo, dependendo do tamanho que a cliente pede, se ela não escolher o modelo, eu já sei mais ou menos qual bico eu posso pôr que vai ficar no tamanho certo. Eu vou deixar aqui o passo a passo, né, um linkzinho para você ir no passo a passo. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá? E então, bom crochê!